Pessoal, vamos continuar então aí a leitura dos artigos 40. Vamos falar ainda do 40 e terminar o 41. Semana 8, dia 1º, parte 3 dos servidores públicos. O parágrafo 14, ele vai falar o quê? Que os entes federados, todos, e vai colocar uma condição, desde que instituam um regime de previdência complementar para os seus servidores, respectivos servidores, titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensão a serem concedidas pelo regime que trata esse artigo. Qual regime que é esse? Regime próprio da Previdência Social. O limite, então poderão fixar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, em termos de valor, ele pode fixar o regime próprio igual ao regime geral da Previdência Social, certo? Se aqui o regime geral da Previdência Social, por exemplo, for 5.000, o teto, o regime próprio da Previdência Social poderá ser de 5.000. Qual é a condição? Que seja instituído regime de previdência complementar, ok? Tem isso, exemplo, na União, quem entrou aí depois de 2013 vai ter o regime de previdência complementar que você está no teto. Se você quer ganhar mais do que o teto, tem que contribuir mais. Vai ter a contrapartida aí da União também. Parágrafo 15 vai falar que o regime da previdência complementar, que a gente acabou de ver, será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto aí no artigo 202, aí seus parágrafos, vai falar que esse artigo 202 aí fala do regime geral da Previdência Social. Então vai observar no que couber ele, por intermédio de entidades fechadas. Então a União fez uma entidade fechada, é a FUNPRESP, de Previdência Complementar, de natureza pública. Se eu não me engano é uma fundação, uma empresa pública, se eu não me engano, que oferecerão aos respectivos participantes planos e de benefícios somente na modalidade de contribuição definitiva, ok? Então, você optou, por exemplo, 2013, você entrou antes de 2013, daqui para frente você pode fazer a opção, optou, agora o regime próprio da Previdência Social já era, você vai entrar no regime de Previdência Complementar. Artigo 16, parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, nos termos do parágrafo 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que estiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição correspondente ao regime de previdência complementar. Então, aquilo que eu falei agora, 2013 entrou. Daqui para frente, desse marco aqui do início da lei, da publicação da lei, quem entrou aqui para frente vai estar dentro já automaticamente no regime da previdência complementar. Quem está para trás que está no regime próprio da Previdência Social. Quando ele chegou aqui, ele vai optar. Então, quem entrou antes, 2013, então ele vai optar pelo manter ainda no regime próprio de Previdência Social ou ir para o regime de Previdência Complementar. Parágrafo 17 vai lá todos os valores de remuneração considerados para o cálculo
do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Então, atualizações monetárias aí. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime que trata esse artigo, que superem o limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral da Previdência Social. Então aqui, o que ele está falando? Com percentual igual ao estabelecido para os servidores aí titulares de cargo efetivo. Então, no caso de... tenho 3 situações. Eu tenho aqui proventos de pensões. Tenho o que mais? Proventos de aposentadoria. E eu tenho ainda o que? Remuneração servidor ativo. Então, esses 3 vai ter o que? A tal da contribuição. Só que, olha só, incidirá sobre proventos, aposentadoria e pensão, pelo regime que trata esse artigo, qual é o regime? Regime da Previdência, própria Previdência Social. Então, incidirá os proventos e pensões concedidas no regime de que trata esse artigo que supere um limite estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, no percentual estabelecido pelos servidores titulares de cargos efetivos. Então aqui vamos supor que o valor aqui seja de 11%. Ok? O provento aí, pensões. Aqui nós temos os proventos de pensões e os de aposentadoria. Aqui, sobre esse aqui incide, por exemplo, 11%. E aqui você vai ter a seguinte situação. O valor, vamos supor que os benefícios aqui do regime geral da Previdência Social, o valor máximo seja de R$5.000, ok? Então, o valor do provento aqui, valor menor do que 5.000, menor ou igual, então ele vai receber quanto? Menor ou igual vamos alterar isso aqui. E não vai alterar, safado. Não quer de jeito nenhum mudar esse negócio aqui. Pronto. Aí, rapaz. Vamos mudar isso aqui, colocar um negócio mais bonitinho. Então, se o valor for o valor que eu recebo for menor, certo? Ou igual a 5.000, ou o valor maior do que 5.000. Então, se o valor for menor do que 5.000, que é o teto, que vai ser isso aqui, ó. Fazer um desenho às vezes fica até mais fácil.
Quando o meu valor da aposentadoria aqui então se for menor que 5.000, 0. E aqui 11% no QCD. Então, por exemplo, aqui vamos supor que isso daqui seja a remuneração do servidor. Isso daqui mais o que aqui em cima, vamos supor que ele ganha aí mais 6. Então os 11% vai incidir sobre o QCD, esse daqui de cima. Ok? A regra vale para quem também? Esse aqui. Então, se o provento for menor do que 5.000, vai receber o que? Vamos colocar o inverso aqui, 0%. Contribuir, perdão. E se o provento for maior que 5.000, superar os 5.000, então aqui supera. Então aqui é igual, aqui igual, e aqui superou. Então no que superar eu vou aplicar então 11% que multiplica quem? Vou colocar aqui certinho então. 5 x vezes x menos 5.000. Quem é o x? X aqui é o teu provento. Então vamos supor que fosse aqui, nesse caso, nosso exemplo aqui, 11.000 menos 5 dá 6. Então 6%, 6.000, perdão, multiplica por 11%, que vai ser o valor que eu vou ter que estar pagando de contribuição, ok? Não sei se você entendeu aí. Parágrafo 19. O servidor que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária. Qual é a exigência? Homem, 60 anos, contribuição 35 de contribuição. Então ele completou, um homem completou essa exigência. Então, e opte permanecer em atividade, fará jus então ao abono de permanência, que equivale ao valor da contribuição previdenciária até completar a exigência para aposentadoria compulsória, até chegar a 70 anos. Chegou a 70 anos, tem a tal da expulsória, ok? Então ele quis ficar dos 60 até os 70, ele vai receber quanto? Vai receber, vamos supor que fosse a remuneração dele fosse 10.000 reais, ok? Então 11% aí fosse aí a contribuição dele. Quanto que ele vai receber por mês? 1.100. Vai trabalhar 30 dias para receber uma merreca aí, ok? Tem muita gente que acha que vale a pena. Vamos lá. Parágrafo 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social. Então eu não posso ter, para servidores aí, então eu não posso ter previdência social para o pessoal do TCU, previdência social para o pessoal da Câmara Legislativa, previdência social para a Anvisa. Então não tem isso. Então vai ter só um regime próprio da previdência social por titulares, cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime cada ente estatal. Ressalvado aí o caso esse é o caso do militar.
certo? Esse daí vai falar sobre os limites de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, os direitos e deveres dele, a remuneração, prerrogativa e outras situações especiais dos militares, ok? Que é o caso lá do... Aqui são os casos aqui onde ele pode receber valores aí, ou uma pensão não, como se fosse uma aposentadoria de compromissos internacionais e de guerra. Exemplo, tem lá uma pensão de guerra. Então, nesse caso aqui, ele pode estar ressalvado aí nessa situação aí. Então, pode ter mais de um regime próprio de previdência social. Nesse caso aqui, eu de guerra posso incluir esse outro aí, tá? Não tem problema não. Artigo 21 vai falar que a contribuição prevista no parágrafo 18 desse artigo incidirá apenas sobre as parcelas, proventos e aposentadoria e pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201 da Constituição, quando o beneficiário na forma da lei for portador de doença incapacitante. Então veja, aqui ele está falando que tem uma nova forma de aplicar aí a contribuição, ó, que era esse daqui, certo? Então aqui se aplicava ali, nosso exemplo, ali em cima dos 6 mil, do que superou dos 5. Agora ele está dizendo que é o que? A contribuição prevista no parágrafo 18 desse artigo incidirá apenas sobre as parcelas, proventos, aposentadorias e pensões que superem o dobro do limite máximo da regime geral da Previdência Social. Então, se o regime geral da Previdência Social ele é de 5 e ele está falando que só vai pagar acima de 10 mil quando superar isso aqui. Então o servidor ganha aí 15 mil reais, por exemplo. Então 10 mil ele é isento, restam 5 que vai ser aplicado aí a porcentagem aí prevista aí da contribuição, ok? Então é isso que está dizendo aqui, olha, incidirá apenas sobre parcelas de proventos e de aposentadoria e de pensão que superem o dobro, ou seja, superem aí os 10 mil, ok? Quando for doença incapacitante. Artigo 41 vai falar que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo provimento efetivo em virtude de concurso público. Perceba que isso aqui é uma emenda constitucional 19 de 1998. Ele alterou então a Constituição Federal, mas não alterou a 8.112 de 90, que lá fala que o que são estáveis após quanto tempo? 2 anos. Isso aqui se aplica? Não se aplica, porque a Constituição Federal prevê 3 anos, ok? Se cai na tua prova, são estáveis após 2 anos, tá errado? Tá errado. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, tá certo? Tá certo. Mas tem que tomar cuidado que ele fala, segundo a 8.112, são estáveis os servidores após 2 anos de efetivo exercício, correto ou não? Correto. Só que não se aplica, mas está certo, tal que está previsto na lei, mas não tem aplicabilidade, ok? Parágrafo 1º do artigo 41 vai falar o que? O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de que sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada aí a ampla defesa. Então, aqui tem ampla defesa, assegura ampla defesa, que é ampla defesa, e aqui também tem ampla defesa. Então, sentença judicial transitada em julgado,
não cabe mais recurso. Processo um PAD, processo administrativo, nem PAD não é, só qualquer processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Não está tendo desempenho suficiente aí na forma da lei complementar, vai ser demitido, ok? Parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. O que vai acontecer com ele? Será o que? Reintegrado, lembra? Isso aqui é 8.112, que copiou daqui, obviamente. E o eventual ocupante da vaga, se estável, o que vai acontecer? Será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. Não tem direito à indenização. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Então ele pode ser o que? É reconduzido ao cargo de origem. Tem 3 opções: aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, ok? Então, porque ocorreu que a volta do demitido. A volta, o nome da volta do demitido se chama reintegração. Os últimos 2 parágrafos. Parágrafo 3º vai dizer que extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. Isso daqui está previsto na 8.112 também. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º e o final. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade. Então, se tiver uma comissão lá para avaliação de desempenho, para fins de estágio probatório, não pode, certo? Tem que ser essa para avaliação especial de desempenho para fins de aquisição da estabilidade, ok? E assim terminamos aí a leitura desses artigos e os incisos, e agora vamos para as questões. Um abraço.